Falar em cultura pouco ou até mesmo nada tem a ver com fronteiras ou territórios. Os hábitos e os costumes de um povo não respeitam linhas que dividem estados ou países, até porque essas divisas existem até por questões históricas, mas predominantemente políticas. Partindo disso, como será que o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, em especial Campo Grande, comungam de uma mesma cultura? Vamos tentar descobrir sobre o assunto neste MS em Pesquisa, a janela da ciência sul-mato-grossense. Cultura não tem mapa rígido, nem sabe onde termina o Brasil, nem onde começa o Paraguai, mas promove com seus povos uma troca cultural sem limites. Entre os vários conceitos que envolvem a cultura, está um conhecido como cultura desterritorializada, que trata da prática dos costumes pelos povos. Vamos supor assim, você sabe fazer um prato, tá? Aí aquele prato ele fica vários tempos, vários anos, várias décadas sem aparecer. Aí ele volta, então ele vai reterritorializar. Por exemplo, a nossa estação ferroviária, ela foi desterritorializada, ela não foi fechada. Agora tem a casa de vidro, tem o armazém, ela está sendo reterritorializada. A professora orientou a pesquisa que será tema da entrevista de hoje e destaca um outro conceito sobre cultura, o entrelaçamento que existe entre os povos. O título da dissertação dela são Aspectos Culturais. Nós não fizemos todos, tá? Os aspectos culturais dos paraguaios em Campo Grande. Então eles vieram um pouco com a Guerra do Paraguai, depois com a revolução deles, própria, interna, e vieram gradativamente. E nós aprendemos aspectos culturais deles e eles também aprenderam com a gente. E é isso que acontece em Mato Grosso do Sul, do mate passando pela sopa paraguaia, costumes e frases do dia a dia, que muita gente repete e nem se dá conta que isso acontece em decorrência da influência do país vizinho. E nem podemos esquecer da música e da dança, elementos que se misturam com a cultura de Mato Grosso do Sul. As pessoas que nós conversamos e tudo aquilo que a gente leu e pesquisou, esse congraçamento, ele é muito bom para os dois países. Nós pretendemos também fazer um livro, um livrete, e este livrete vai ser colocado à população. Ela investigou a cultura paraguaia, mesmo morando em Campo Grande há pouco tempo, vindo de São Paulo em 2013. Tem duas formações, uma em História pela Universidade Católica Dom Bosco e outra em Teologia pela Escola da Bíblia. Hoje é professora de História, Geografia e Filosofia na capital. E foi na UCDB que Priscila Palianos pesquisou durante seu mestrado o tema do programa de hoje. Priscila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir falar sobre sua pesquisa. Bom, a gente começou o programa falando dessa questão da cultura ser algo imaterial. Não dá pra gente pegar a cultura na mão, né? Ela é não respeita o território, nada disso. Essa ideia se aplica à cultura paraguaia no nosso estado? Com certeza. Porque ela transcende, na verdade, essa questão do território físico, né? Ou do político até. Porque entre essas relações dos paraguaios vindo, da nossa história ser muito parecida pela própria Guerra do Paraguai, as diversas crises políticas que eles sofreram lá depois da guerra, muitos desses paraguaios vieram para cá. E assim, como o nosso estado era novo, ou na verdade é novo, né? Foi se construindo junto com esses paraguaios que vieram para cá. E a Guerra do Paraguai, então, ela tem um fator elementar quando a gente discute, então, essa proximidade entre as culturas. Sim. Porque, como é um fator simbólico até para a cultura, é essa questão histórica em comum. Como os dois grupos tiveram apesar de serem visões diferentes, né, porque um lado da guerra e o outro, ainda assim, um território que antes era paraguaio, agora é sul-mato-grossense, muitas pessoas que durante a guerra adentraram essa região que antes era paraguaia, acabou ficando aqui mesmo quando se tornou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né, antigo Mato Grosso. Então, com essa construção,
ajudou. E com certeza é um fator que une os dois, porque os dois têm isso durante a sua história. Então a gente tem, findada a Guerra do Paraguai, os países entram ali num acordo. As populações, principalmente na região de fronteira, elas começam a interagir uma com a outra, a gente pode imaginar mais ou menos isso? Talvez até um pouco antes, porque durante a própria guerra, o Brasil foi um pouco para lá, o Paraguai veio um pouco para cá, então, na verdade, não só o país, mas algumas famílias que foram construindo cidades nesse interior do Mato Grosso do Sul, né, antigo Mato Grosso. Bom, então a gente tem esse primeiro momento, que é a Guerra do Paraguai, mas hoje, a sua pesquisa, você pesquisou especificamente qual região? Principalmente o Campo Grande. E como que foi esse trabalho? Você partiu de que princípio? Eu vou conversar com as pessoas em Campo Grande para ver se elas se reconhecem como participantes dessa cultura, como é que foi? De uma certa forma, sim. Talvez por eu ser de fora, quando eu cheguei em Campo Grande, eu vi o quanto era presente a cultura paraguaia na música, no jeito de falar, na culinária. E eu via que talvez eles não... A maioria das pessoas que eu conhecia, pelo menos, não percebiam isso tão forte, porque já era a sua cultura. Então eu quis pesquisar um pouco mais para saber como isso se dá na cabeça desses descendentes paraguaios do Campo Grandense até, né? Como que essa cultura é tão presente aqui que é nossa também, que é sul-mato-grossense, não é só paraguaia, é nossa. E aqui em Campo Grande você foi a alguma comunidade específica para conversar, ou você foi a partir das pessoas com quem você conhecia, como é que foi? Principalmente, eu tentei até proximidade com algumas comunidades, mas infelizmente tive algumas dificuldades, talvez pela época da pesquisa. Mas a maioria das pessoas foram pessoas que eu já tinha convívio ou em mídias sociais, em que eu busquei, sabia que tinha contato com a cultura paraguaia, contato com as comunidades paraguaias, eu fui conversar um pouquinho mais com elas, fazer o questionário, né? Bom, então a gente tem, voltando à Guerra do Paraguai, aquele conflito. Economia e política, elas também têm influência nessa troca cultural com o país vizinho? Sim, principalmente porque um dos fatores de imigração é a economia e política. O próprio Paraguai, depois da guerra, ele sofreu diversos golpes, questões políticas muito fortes, em que eles trocaram de presidente diversas vezes. A economia ficou bem quebrada por muito tempo, então muitos dessas pessoas, desses paraguaios, acabaram tentando vir para Campo Grande, Mato Grosso do Sul no geral, buscando novas oportunidades, e isso é um fator de imigração. E também ajudou Mato Grosso do Sul e Campo Grande a crescer, porque como nós éramos uma capital nova, tudo muito novo ainda, eles desenvolveram comércio, trouxeram muitos conhecimentos que eles tinham para cá. Isso permitiu com que a nossa própria cidade se desenvolvesse também com essas técnicas de política e economia, entendeu? E muita gente do Mato Grosso do Sul conhece o Paraguai, mas também pelo turismo de compras, né, na região. Isso também faz parte um pouquinho dessa comunhão de cultura? Hoje em dia, sim. Claramente, porque durante essa compra, enquanto você está comprando esse comércio, mais que seja no dia de hoje, ainda tem a troca, ainda tem o conhecimento, o buscar conhecer um pouco mais da cultura do outro. Principalmente pelo artesanato, mas não é a única forma. Mas enquanto você conhece o outro, acaba trocando experiências e as coisas que se acredita, e o símbolo, e aquilo que está entrelaçado um com o outro. Então, o que você me ensina, eu aprendo e eu te ensino um pouco, e assim nós construímos o nosso conhecimento juntos. Bom, você falou que veio de São Paulo em 2013, você chegou aqui, você percebeu que a cultura, existiam elementos da cultura paraguaia aqui no Mato Grosso do Sul. E, pelo que você também disse, quem é daqui não era bastante natural isso. Você chega a falar, cultura paraguaia? Talvez não é bem assim. Quando você chegou e falou para essas pessoas, e apresentou essa ideia, olha, existem elementos sim que conversam. As pessoas estranhavam ou elas falavam, nossa, é verdade, não tinha percebido isso antes? Depende do fator simbólico da cultura. Por exemplo, a culinária, todo mundo entende que sim, entendeu? Tem a sopa paraguaia, tem a sopa paraguaia, tem a chipa, o tereré, são influências muito fortes, sei lá. Então, não, a pessoa fala, realmente, temos mesmo, mas algumas formas de cultura, da música, do jeito que se fala, quando canta algum tipo de música como a xalana, o modo da pessoa se comportar com essas relações, no começo eles ficavam, acho que não, mas aí você vai falando, a pessoa realmente, né, eu não tinha percebido o quanto é forte na nossa cultura,
na nossa vida até, né? E a cultura, ela tem disso, Priscila, da gente absorver, não sei se é o termo correto, absorver essas culturas com que a gente interage e isso é bastante natural a ponto que a gente nem percebe? Uhum, sim. Quando você está aberto para conhecer o outro e ele é você, isso se torna tão natural que é quase imperceptível, já se torna a sua parte. É parte de você, das coisas que você acredita, das coisas que você viveu, como se fosse seu também. E, bom, você falou da chipa, da culinária com a sopa paraguaia, citou a música, né? Nossa música tem muita influência de elementos paraguaios. Tem algum outro aspecto cultural que a gente pode apontar também, Priscila, que está bastante presente aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? Sim, a religiosidade. É um fator muito importante porque a Nossa Senhora de Cacupé é a padroeira do Paraguai e ela, dentro dessas comunidades paraguaias, dessas colônias paraguaias que nós temos aqui, eles usam como até um fator de união entre os dois povos. Não só em Campo Grande, regiões de fronteira isso é bem forte, em que diversos momentos, por exemplo, durante a semana da festa específica para essa santa, eles fazem uma parte da festa em Ponta Porã, por exemplo, a outra parte no Paraguai, para que seja propositalmente um fator de união entre as duas nações. E acaba sendo esse catolicismo forte que nós temos também no Paraguai, até pela influência espanhola, né, que nós temos, um fator de união entre os dois povos também. E a religião, tem mais alguma outra coisa que a gente pode apontar também? A cultura como fatores culturais como a dança, né, algumas formas de dança, enquanto você está escutando uma polca, as pessoas o jeito que se comportam quando escutam uma polca paraguaia, aqueles sons que eles emitem quando escutam uma música, sabe, que eles dão uns gritos. Sim. É uma coisa empolgante e que veio também a influência paraguaia, dessa cultura forte, das pessoas serem bem, se imporem bastante, né? E Priscila, a gente até tem um dado que a gente vai comentar no próximo bloco, que algumas pessoas, apesar de terem uma descendência paraguaia, não se sentem mais pertencentes a essa cultura. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte. As gerações, depois que a pessoa veio a Campo Grande, em quantas gerações essa cultura tende a assumir? Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Olha, em 2, 3 gerações a cultura começa a assumir? Ou depende muito também de cada família, como cada grupo se comporta? Acredito que depende de como cada grupo ou família se comporta. Quanto mais influência que eles têm presente, por exemplo, de participar da comunidade paraguaia em Campo Grande ou nas outras cidades vizinhas, fica mais fácil essa transmissão. Mas assim, pelos meus pesquisados, o que eu descobri é que a maioria deles, como já é tão natural, eles já não percebem mais que é parte dessa influência, eles não veem essa importância, talvez, até de passar para as próximas gerações. Bom, para a gente terminar esse primeiro momento da nossa conversa, como é que você chegou nesse assunto? Você veio de São Paulo, tudo bem que você teve proximidade aí com o curso de História, que certamente, por estar em Mato Grosso do Sul, faz bastante, dialoga bastante com o Paraguai, mas como é que você chegou nesse assunto? Na verdade, foi exatamente pelo curso de História. Durante esse período, nós fizemos uma apresentação, né, uma pesquisa sobre a história do Brasil e eu foquei na história dos paraguaios e da Guerra do Paraguai, das mulheres paraguaias em Campo Grande, na Guerra do Paraguai, como era essa relação. Eu cheguei aí no Paraguai, vi como era diferente. Você foi para lá? Fui lá conhecer um pouquinho sobre essas questões da guerra mesmo, né, as regiões onde aconteceram os conflitos. E lá eu vi o quanto a cultura deles é forte, o quanto eles amam isso e o quanto trouxe para cá durante esse período. Então, no mestrado, eu acabei querendo pesquisar um pouco mais sobre essa influência. Legal. Priscila, um pequeno intervalo na nossa conversa, o MS em Pesquisa volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Chegou a vez do interior. Procure o cartório eleitoral da sua cidade. Não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Novos rumos nos direitos, nas oportunidades, no desenvolvimento. A sociedade está em constante transformação e a Assembleia também. A Casa de Leis inicia sua nova gestão com transparência e disposição ética para fiscalizar e coragem para fazer acontecer. Venha com a gente. A Assembleia Legislativa está renovada e à sua espera. Bom, Priscila, falando agora da metodologia, eu sei que você fez entrevista, mas de que outras maneiras você conduziu o seu trabalho? Sim. Primeiramente, eu fiz um levantamento bibliográfico sobre diversos livros, artigos que falavam sobre essa influência, sobre essa cultura, né? Assim como os aspectos culturais dos paraguaios em Campo Grande, focando em analisar isso, mas também em blogs que eu peguei da internet, que são próprios campograndenses que escrevem sobre essa influência, principalmente da culinária, né? Que é uma coisa forte. Tem vários, na verdade. E você conduziu, isso ajudou você também a sua reflexão teórica também partiu desses espaços? Sim, porque assim eu pude ver um pouco mais como o campograndense se vê em relação a essa influência, né, cultural do paraguaio. Por mais que ele diga, não sou paraguaio, mas a cultura está muito presente. Com certeza. E as entrevistas, Priscila? Você chegou como nos entrevistados? A gente até falou um pouquinho antes que você tentou contato com algumas comunidades, mas partiu mais das suas relações interpessoais das redes sociais, né? Sim. Eu apliquei um questionário no Google Forms, em que eu expus para diversos grupos no Facebook, principalmente, mas também no WhatsApp, liguei para algumas pessoas e grupos, né? E enviei para que eles pudessem responder o questionário. E você falou que tentou contato com alguns grupos paraguaios. Por que você acha que foi tão difícil? Por que talvez houve uma resistência em participar da pesquisa? Então, até talvez pelo fator de que não se veem mais como paraguaios, né, e sim são mato-grossenses, campograndenses brasileiros, porque já são a maioria na terceira geração. Então, já não se veem, eles nasceram no Brasil. Então, talvez ainda tenha uma certa dificuldade entre ver o que é cultura, nação e todas essas relações, né? E por que essa dificuldade existe em se reconhecer? Talvez porque a maioria querem se reconhecer brasileiros. E tem dificuldade de ver, talvez por um fator da guerra, em que vê-se o paraguaio como um lado perdedor e não quer ver como, eu tenho influência desse lado. Talvez seja isso. Eu não sei por todos, é difícil dizer, né, por todos, porque não quiseram responder, mas a grande maioria foi mulheres dos respondentes. Até alguns homens que responderam ficaram, eu não sou paraguaio, eu sou brasileiro, sou campograndense, né? E dessas pessoas que responderam essa pesquisa, um dado até interessante, 75% das pessoas que responderam disseram que se reconhecem, né, como paraguaios, como apropriadores de uma cultura paraguaia, mas 25% das pessoas que talvez de fato tenham uma cultura com culinária, música, dizem não, eu não tenho contato nenhum. Por que esses 25% talvez influência então dessa questão de guerra, Priscila? Talvez seja isso. Ou por não se ver mais como paraguaio, talvez por nunca ir, não conhecer de verdade, não ver que essa cultura tem tanta influência, eles não falta um pouco de estudo, talvez, no sentido de que essa cultura é vinda de lá e não deixa de ser nossa por isso.
é nossa também, porque faz parte do que nós somos, do que é o sul-mato-grossense. Então eles se veem, sou brasileiro, então eu não posso ter a cultura do outro, a cultura do diferente. Apesar de manifestar sem nem perceber. Com certeza. Partindo disso, quando você passou a reconhecer essas questões que as pessoas até negavam, que manifestavam, você teve dificuldade? Falei assim, olha, apesar da pessoa me responder que não se sente paraguaia, eu notei que ela sim manifesta traços dessa cultura que conversou com o país vizinho. Foi difícil para você reconhecer isso? Como é que foi? Então, como foi a aplicação de questionário e eu não tinha uma conversa presente para poder analisar melhor, isso é um pouco difícil de observar. Mas o que nós podemos observar pelo questionário é que a maioria deles tem uma família em que ainda fala um pouco do espanhol, do guarani, tem medicamentos que os avós trouxeram de lá, que são medicamentos caseiros, documentos que eles guardam como se fossem relíquias. E os medicamentos até estão disponíveis no mercado municipal e as pessoas compram e nem percebem, né? Nem percebem como é influente todas essas relações. Bom, falando dessa influência, qual que é o papel das famílias na transmissão da cultura? Acredito que é fundamental, porque a família é o primeiro contato que você tem com cultura, sobre o que se acredita, né? O que é os símbolos que representam cada coisa. Então, é dentro da família que muitos deles conheceram a chipa, o tereré, a influência de tomar o tereré todos os dias, ou nesses dias de calor, de comer a sopa paraguaia. Então, assim como os medicamentos, tal erva serve para tal coisa, até colocar erva dentro do tereré. Então, assim, é dentro da família que você aprende essas coisas. Então, sem o contato da família, sem a família transmitir, é muito mais difícil ele se perceber como essa cultura é forte, né? Dá pra gente falar também no desaparecimento desses traços culturais se a família não incentiva, não ensina essas questões? Talvez o desaparecimento é meio forte, talvez seja mais uma miscigenação maior sobre outras culturas. Ainda mais pelo Brasil ter muita influência cultural de diversos grupos, então muitos vão se perdendo por estar atrelaçado a outros no futuro, entendeu? Não é necessariamente uma coisa ruim, é só uma coisa da cultura, porque ela é fluida, ela muda, é uma característica da cultura. Bom, na última parte desse mês em pesquisa, nós vamos falar mais sobre a pesquisa da Priscila e também sobre futuros possíveis rumos que ela pode tomar. É daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Chegou a vez do interior. Procure o cartório eleitoral da sua cidade. Não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Você sabia que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está no WhatsApp? Não, como que funciona? Para receber conteúdos exclusivos como vídeos, notícias e até fotos sobre o Parlamento Estadual, é muito fácil. Basta salvar em seu celular o nosso número de WhatsApp, 3389-6393. Depois, envie uma mensagem para este contato para que possamos cadastrá-lo. É preciso informar o nome e a profissão. É tudo muito rápido. É a Assembleia Legislativa mais perto da população. Bom, Priscila, a gente falou
bastante coisa que as pessoas no Mato Grosso do Sul praticam e não percebem que é da cultura paraguaia. Você citou colocar uma ervinha no tereré, uma ervinha no chimarrão, nos casos dos gaúchos que vieram para cá, mas que usam uma ervinha aqui da nossa região. Tem algum outro pequeno hábito que a gente pode falar também que as pessoas repetem e não percebem? Talvez algumas expressões linguísticas, né, que algumas pessoas usam. Por exemplo, essas pessoas que a própria família fala ainda o guarani ou um pouco do espanhol. Ela não percebe o quanto isso é influente ainda desse período em que esses imigrantes vieram, né? E assim eles vão transmitindo para as próximas gerações. Pelo menos algumas expressões. Talvez não vão ensinar a língua inteira, mas algumas coisas. Dentro da própria família, cada uma tem a sua representação. Então, é até difícil de falar no geral, porque dentro da família, depende de qual região eles vieram, depende do quanto eles se manteram presente à cultura. Bom, você fez sua pesquisa, pontuou todas essas questões, fez as suas análises. Na sua conclusão, quando você chegou para fazer uma avaliação de todo esse cenário que você investigou, o que você apontou? Olha, realmente, Mato Grosso do Sul e Campo Grande em especial, conversa sim com a cultura paraguaia ou não é tanto? O que você concluiu? Então, a conclusão é que sim, que eles conversam muito, na verdade, exatamente pela história de contato entre os dois povos, em que um ensina para o outro e assim nós nos fazemos um povo só. Como você disse no início, transcende o território e a fronteira física e política, em que todos nós falamos até línguas diferentes, mas ainda assim a mesma cultura, aspectos culturais muito presentes uns nos outros, e que quanto mais se pensa sobre isso, mais vê o quanto é influente, o quanto está presente na nossa cultura sul-mato-grossense. A forma de comer, as músicas que a gente escuta, o jeito que a gente dança, o jeito que faz parte do que é ser sul-mato-grossense. Dentre todos esses resultados, qual que você achou que você se surpreendeu na hora que você começou a escrever sua dissertação? Eu acho que para mim, principalmente a questão tanto da religiosidade, né, o quanto era esse fator de troca até pensado para unir os dois povos, das festas, né, que eles praticam, quanto a língua que muitas famílias ainda falam. Eu achei que era uma coisa que já tinha se perdido, porque não é tão presente entre amigos, né, mas dentro da família ainda é presente. Então isso pode se manter ainda por muitos anos. E você se surpreendeu? Com certeza. E Priscila, bom, você já terminou, já passou a pior parte, que é investigar, escrever e tudo mais, passar pela avaliação dos professores da banca lá no mestrado. O que você, se fosse fazer um outro mestrado, fosse pensar em fazer um doutorado, ou se fosse sugerir para alguém, como que esse seu estudo poderia ser continuado aqui em Campo Grande? Então, muitos aspectos ainda ficaram de fora, porque eu tive que escolher alguns, né? Porque os aspectos culturais são muitos símbolos, muitas coisas, então eu tive que escolher alguns. Mas, além desses outros que ainda sobraram, a questão do comércio, principalmente sobre o Rio Paraguai, que é um comércio de divisa e que molda a nossa economia, a nossa cultura também, é um fator que daria para desenvolver num doutorado, por exemplo. E você imagina fazer alguma coisa nesse sentido? Talvez no futuro. E Priscila, você chegou a levar os resultados da sua pesquisa para a comunidade paraguaia? Ou ainda está pensando em fazer isso na forma da publicação de um livro? Que pé que está isso? Então, no momento ainda não levei. Estou terminando, né, as correções que a banca sugeriu. As correções da banca e logo em breve estou pretendendo. Quero entrar mais em contato com as associações de cultura paraguaia para ter esse vínculo e manter, porque é um assunto que me interessa bastante e eu quero levar alguns desses resultados para ele, sim. Mesmo sendo de São Paulo? Mesmo sendo de São Paulo. Sou daqui já. Legal. Você também absorveu a cultura Totalmente. Já. Você é quase o seu próprio objeto da sua pesquisa. Bom, Priscila, olha, eu queria agradecer muito por ter aceito o convite de vir ao MS em Pesquisa para falar um pouco da sua pesquisa. Muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade. Bom, você pode acompanhar o MS em Pesquisa ao longo da programação da TV Assembleia, das emissoras parceiras e também no YouTube. Por lá, é só você procurar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e conferir esse programa ou todos os outros programas de atuação dos parlamentares lá no nosso canal. Até a próxima!